Salve, salve galera! O Hélito Soares, estamos iniciando mais um SimboraCast, esse nosso encontro semanal para a gente falar sobre literatura, né? Sobre cultura, sobre arte, né? Ou seja, essas nossas grandes paixões. E nesta edição de hoje nós estamos trazendo aqui um jovem escritor que vem despontando aí na literatura piauiense, não é? Ele que é escritor, tá certo? É formado em direito, é roteirista e é editor também, tá certo? Eu tô falando de Ítalo Damasceno. Salve, salve, meu brother. Obrigado, professor, pelo convite. Prazer revê-lo, né? É um grande prazer. Fui seu aluno de Ah, literatura, tenho sempre muito orgulho de dizer. que maravilha. Então, fico feliz com isso. E nós nos vimos lá na Bienal do Rio de Janeiro, né? Foi, Nos encontramos por acaso lá na Bienal do Rio de Janeiro, né? exatamente. Foi. Inclusive, eu vim com essa camisa, ó. Comprei Ah, lá na Bienal. Olha que só, legal aí, olha devorando, só. tá certo? É do É o Ziraldo. alimento, é o Ziraldozão aí. Esse traço É, aí é inconfundível, né? é, Alimentação espiritual, né? Os livros, né? é. O que é que você achou da Bienal? Professor, eu achei um evento muito interessante, muito grande, muito grande. Ele tem um foco específico. É, é muito interessante você ter a oportunidade de estar no mesmo ambiente que pessoas como Conceição Evaristo, Milton Ratum, mesmo de longe ou até de perto, poder Exatamente. pegar um autógrafo dessas pessoas, Trocar ideias, trocar ideias. conversar, não é? E porque muitas vezes são pessoas que os eventos de literatura até tentam trazer para cá, mas já são pessoas que já têm uma certa idade, aí não podem se deslocar, e aí a gente poder estar lá é, é um privilégio. Olha, eu confesso para você que eu fiquei surpreendido, não é, com a Bienal do Rio. Eu não conhecia a Bienal do Rio, confesso aqui, não é? Já participei de várias vezes da Bienal de São Paulo, inclusive ano passado, levando um grupo de alunos e professores da rede estadual de ensino, da SEDUC, não é? E este ano nós fomos um número menor para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E foi uma grata surpresa, não é? Realmente eu achei um evento bem organizado, com muitas atividades, muitas livrarias, editoras. Só para o nosso, tá certo, o nosso internauta perceber, lá é tão grande, tão imenso, tanto no Rio quanto São Paulo, né? Que existem ruas e até mesmo avenidas. É verdade, é verdade. Não é 4 isso? pavilhões inteiros, Inteiros, lotados. lotados. É, E eu fico até surpreso porque a pesquisa que saiu agora recentemente, em 2024, dá conta que nós perdemos nos últimos uhum, 4 anos uhum. 7 milhões de leitores. Sim, E sim. participando de um evento como a Bienal do Rio, não é essa a sensação que nós temos. Pois as pessoas têm me perguntado muito em relação a isso. E aí eu gosto de trazer os dados que são a Bienal, é, ela, pela contagem dela, passaram por ela 740 mil pessoas. Se tivesse mais 3 dias de Bienal, para vocês terem ideia, teria passado a população da cidade de Teresina. É. Com certeza. E foi vendido de 8 a 9 livros por pessoa, contando a quantidade de livros que foi vendido. Mas, aí eu também sempre coloco para que a gente faça a seguinte reflexão. Que livros? Porque uma grande quantidade deles, segundo os levantamentos, dos mais vendidos, é aquele do Bob Goods, que é um livro de pintura, não é um livro de leitura. Sei. Então, assim, me anima, volta, me dá muita esperança, me mostra que sim, há interesse, há uma chama, sobretudo nos jovens. Isso é que nos anima Mas mesmo. aí o que me lembra sempre é que a gente tem que trabalhar para direcionar isso também. Exatamente. Que Não, tipo de leitura os nossos jovens estão consumindo? Vamos falar agora da sua obra, né? Ô, Ítalo, como é que tudo começou? professor, desde que eu era criança, eu sou aquela criança que todo mundo olhava para a cara e dizia assim: "Nossa, ele tem cara de escritor". Mesmo quando eu não tinha a menor ideia de fazer algo Do que assim. era isso, né? Eu sempre fui uma criança que conversou muito, sempre falou muito, assim, eu tenho uma certa dificuldade de entender pessoas que se dizem tímidas, assim, eu não entendo muito o conceito de timidez. É,
Então, eu sempre gostei muito de me expressar. Mas a escrita era algo que parecia muito distante. Mas logo eu descobri o desejo pela leitura. Então, Que maravilha. eu sempre fui muito presenteado por livros. Meus pais, desde muito pequeno, me deram uma coleção do Monteiro Lobato. Tios sempre me deram livros e eu li, assim, lembro demais. O primeiro livro com mais de 100 páginas que eu li foi O Menino do Dedo Verde. Mas, Não sei se as rapaz, pessoas ainda hoje leem O Menino do Dedo Verde, mas é uma história tão bonita. Então, eu sempre consumi muitos livros. Aí passei pela fase Agatha Christie, coisas mais divertidas. E aí eu entrei no Diocesano, em 98. E aí eu tive um certo baque, que foi, eu vinha de uma leitura juvenil, e quando eu entrei num colégio mais tradicional, de repente me caiu a literatura clássica, o clássico pesado, sei, sabe? sei. E aí foi complicado, apesar de que eu sempre tive ótimos professores de literatura, professores com quem eu tenho contato até hoje, como a professora Soraya, e aí entrei no curso de Direito. E quando eu entrei no curso de Direito, eu confesso que eu fiz o curso, mas assim, meio na maciota, não era um aluno tão aplicado no direito. Certo. E aí, como eu achava as aulas meio chatas, eu sempre tinha um livro para ler durante as aulas. E aí, um dia eu peguei assim, bom, eu acho que agora talvez já dê para eu conhecer alguma coisa do Machado de Assis. E aí eu comecei, então, nos contos. Aí eu comecei me inteirar mais nos clássicos, mas nas narrativas mais curtas, até irem se alugando. Até chegar ao romance. Até chegar ao romance propriamente dito. E aí, tanto que eu hoje sou um leitor, eu me identifico muito, inclusive um escritor, sou do século XIX. Que beleza, então. E é interessante, você falou em direito aí, se nós formos observar, grande parte dos escritores brasileiros, sobretudo século XIX, século XX, né? Eram formados em direito. Eram formados porque era em o curso direito. que mais se aproximava desse universo das letras, não é? O curso de Direito, ele durante um bom tempo também foi, por exemplo, curso de formação para jornalistas. Então, jornalistas e professores também, professores de redação, professores de literatura, professores de gramática, não é? Isso. E aí você publicou seu primeiro livro, né? Foi. O Falso Francês, não é? Nos fala um pouco aí dele, por favor. O Falso Francês foi uma ideia que eu tive a partir de uma leitura de um livro sobre folhetins no século XIX, que também é uma outra paixão e uma outra formação que eu tive, foi muito através da dramaturgia de TV. E aí eu fui ler um livro, e nesse livro tinha um capítulo que ela falava que no século XIX as pessoas publicavam livros em outros países, dizendo que eram de grandes escritores, mas era só para poder vender mais. E aí eu achei essa premissa engraçada, e aí foi daí que me veio a ideia do Falso Francês, que é um rapaz no interior de Minas, 1849, numa cidade fictícia chamada São Félix do Morro Alto, em que ele sonha em escrever um folhetim para o jornal local, mas o editor acha que ele não é capaz, porque ele nunca saiu da cidade. Ele até diz uma frase que foi dita para o Ariano Suassuna. Ele diz uma frase assim, como é que você vai escrever um livro? Você nunca foi à Europa, você nunca saiu do Brasil. E aí então ele resolve inventar uma mentira, dizer que ele achou um folhetim em francês e que ele vai traduzir. Só que, na verdade, ele está escrevendo o folhetim. Né? Então, aí ele usa o que acontece em volta dele, a cidade está lendo a história dela própria, só que ela não percebe, porque aí ele muda os nomes, diz que está se passando na Europa, ele muda etnias de pessoas e tal. Então tem essa brincadeira, tem esse jogo, tem também... o livro é uma novela literária e ele usa o formato do folhetim. Que era muito comum na época, né? Muito Primeiro, comum. tá certo, essas narrativas eram publicadas em forma de folhetim nos jornais, não é? Isso. E isso levava os jornais a vender ou não, dependendo se caía no gosto do público, não é? E depois é que saía em volume, não é isso? Inclusive, eles diziam que tinha que sair primeiro no jornal, porque senão como é que os editores iam saber se o livro era bom ou não, se vendia ou não. Mas a piada do meu livro, mas eu descobri isso depois. Eu tentei imaginar alguém que esses grandes nomes do século XIX que a gente estuda na escola
alguém que eles teriam lido. Porque muitas vezes quando a gente vai estudar literatura brasileira, a gente estuda a literatura portuguesa, Exato. aí vem a independência de 1822. E aí, a gente só vai ver de novo alguma coisa de escrita brasileira, Memória de um Sargento de Milícias, que é mais ou menos 1856. Gente, mas de 22 a 56 ninguém escreveu nada nesse país? Será possível? E eu acho que uma das funções da literatura é essa. Imaginar o que pode ter acontecido de um para o outro. E se você for pensar Machado, José de Alencar, você só vai falar deles de 1870. Eu não tinha pensado isso conscientemente quando escrevi O Falso Francês. Eu lancei ele primeiro como e-book durante a pandemia. Uhum. Eu tinha esse livro no meu computador. E aí, quando veio a pandemia, antes eu pensava, um dia eu vou encontrar uma grande editora, ou mesmo uma editora daqui do Piauí, vão achar que minha história é legal, vão querer publicar. E aí veio a pandemia, e aí eu olhei e disse, rapaz, vai tudo se acabar mesmo, nós vamos tudo morrer mesmo. E aí eu vou ficar com esse livro no computador, que não vai servir de nada. Aí eu usei dos artifícios da autopublicação da Amazon, simplesmente joguei. Chamei a Ravena Soares para fazer a capa e joguei. E qual não foi minha surpresa quando eu vi que teve uma boa repercussão. As pessoas gostaram. Que bacana. Gostaram. E aí teve tanta repercussão que elas pediram, sim, a continuação e o resto. Eu digo, não, que continuação? É só isso, não tem... Aí veio o segundo livro. Aí veio o segundo livro, que na verdade veio a ideia, vai ser uma tetralogia. No total serão 4. 4, beleza. E aí eu escrevi o segundo e publiquei também ainda em 2021. Foi produção independente? Completamente independente. Os dois. Esse daqui eu publiquei com o edital da Aldir Blanc. Da Prefeitura de Teresina. Olha aí que coisa maravilhosa. Que também foi mais uma outra coisa que eu descobri que eu poderia fazer. Assim, e tanto que aí com o dinheiro eu pude imprimir, pude contratar a Baia, que é uma artista plástica piauiense, mora em São Paulo, para fazer essa capa. Beleza, ficou linda, muito bonita. A diagramação do Lucas Rolim. Tratar com os artistas daqui. E, professor, ainda teve mais essa passagem da Bienal que me mostrou que eu descobri que... Qual é o título aí do livro? O Segredo de Amarilis Antúrio. Porque aí a ideia da série, em cada livro, a gente acompanha o João Manuel, que é o protagonista, escrevendo uma história de clássico de folhetim. Então, no Falso Francês, a gente acompanha as aventuras de um príncipe. Certo. No Segredo de Amarilis Antúrio, é uma história de vingança, uma mulher misteriosa que chega numa ilha. É uma tieta, sabe? Certo. Eu tô escrevendo o terceiro agora, que é Quem Matou. É um de mistério e assassinato. E o último, né, o 4º volume, ele vai escrever uma história de gêmeos. Gêmeo bom, gêmeo mau, Esaú e Jacó, Ruth e Raquel. Use a referência que preferir. E qual não foi minha surpresa lá na Bienal do Rio? Inclusive, quando eu levei meus livros, produção totalmente aqui, impresso aqui, com profissionais daqui. E todas as pessoas para quem ou eu doei os livros ou o livro passou na mão, todo mundo foi unânime em dizer que era um material de altíssima qualidade. Eu vi que não tinha a dever em nada de qualquer produção nacional. Com certeza. Essa daqui, inclusive, você aplicou verniz, não é? Tá exatamente. Tá muito bonita a capa também, não é? Então, nós temos que perder, não é? Deixar de lado esse complexo de vira-lata. Hoje nós temos boas produções, projetos gráficos excelentes. Nós temos boas gráficas no Piauí. Sim. O que é que está faltando? Leitores. Exatamente. Por isso que o nosso SimboraCast, como as feiras literárias que a gente organiza, inclusive você está convidado, né? A participar, a fazer lançamento, né? Eu acho que vai dar tempo, né? Vai. Eu trouxe uma novidade já para contar aqui. A Felipe, né? Na Felipe, vou fazer o lançamento da edição bilíngue do Falso Francês. Vai vir em português e inglês. Maravilha. Também realizado com o edital da Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura. Essa do estado ou do município? Essa do estado. Do estado, né? Essa do estado. E também, não na Felipe ainda, mas ainda no segundo semestre,
a gente vai lançar a versão em quadrinho Ah, que do maravilha. Falso Francês. Então, quem sabe se você não pega já a balada literária, porque a balada Ah, a balada. literária é em novembro. É novembro. É Ah, a balada novembro. dá. A A balada balada, dá. né? Então, só informando aqui aos nossos internautas, não é? Que a Felipe, a Feira da Literatura Piauiense, exclusivamente com autores locais, não é? Vai acontecer no período de 23 a 25 de setembro. Então, você que é escritor aí, ó, tá certo? Capricha aí, manda imprimir se você não tem mais, imprimir exemplares aí do teu livro, dos teus livros, não é? Porque a Felipe vai ser um verdadeiro sucesso. Então, nós temos aí mais um livro da tetralogia, não é? Tá Isso. certo? É um dos projetos seus. Tem mais alguma coisa para este ano? Professor, além desses dois, é porque eu estou trabalhando também com o filme, né? Que a gente lançou, que foi A beleza. Cigana. Pô, não, fala um pouquinho aí. A Cigana é um documentário sobre o Benício Bem, músico, ele é originário do Poção, Por não. que é o interior de Brasileira. Hoje é Brasileira, era Piripiri. Certo. E aí é um longa documentário e foi realizado pelo CIEC, com o apoio do CIEC e a Lei Paulo Gustavo. Nós acabamos de voltar do Festival Rio LGBTQIA+, onde nós ganhamos o prêmio do júri de melhor longa nacional. Foi. Beleza. Estamos muito orgulhosos mesmo. Assim, e olha, a gente estava competindo com 2 filmes excelentes do Pernambuco, um longa com a Andréa Beltrão, um documentário de São Paulo, do Luffy Stephen, que é um cineasta que... Nossa, eu estudo o trabalho desse cara. Sei. Recebemos o prêmio das mãos do Luiz Carlos Lacerda, que é conhecido como Bigode, poeta, que inclusive a Bethânia declama poesias dele. Foi uma vitória que a gente está muito feliz. Então, assim, também tem os eventos de audiovisual, onde o filme entrar, a gente tenta estar presente. A gente já está selecionado, vamos participar do Festival Guarnici. Qual é a duração? É 75 minutos. 75 minutos. Classificação livre. Classificação livre. Beleza. E a gente tem nossa próxima parada, final de agosto, começo de setembro, no Guarnici, que é o festival em São Luís. Que maravilha. Você que fez o roteiro? Como é que é? Quem é que produziu? Direção do Thiago. Eu fiz a que eles chamam de produção executiva, que é a pessoa que corre atrás do dinheiro. Mas eu também eu participo muito da montagem, que é uma espécie de roteiro. Porque quando é documentário, por exemplo, você entrevista a pessoa. E aí depois você tem que pensar como você vai estruturar. Organizar, que é uma forma de você contar a história. Eu vejo que cada vez mais é uma coisa que eu gosto. Como pensar isso. Assim, eu estou começando a ter vontade de começar a estudar montagem e edição. Porque é uma outra forma de você escrever o roteiro, né? Propriamente dito. Inclusive, já que nós estamos falando da Felipe, eu fui convidado na Felipe. A gente está conversando, mas eu acho que vai dar certo. Para que talvez eu dê um mini curso de roteiro dentro da Felipe. Olha aí, vou estar estarei muito animado para isso. Participo também do projeto Cinema na Escola, que eu dou formação de roteiro. Junto com o Cícero Filho? Junto com o Cícero Filho. Nas escolas do Estado. Um abraço aí pro Cícero Filho. Nosso grande cineasta. Eu adoro ele. Professor, eu queria aproveitar que a gente está conversando. E eu queria trazer uma causa, porque é o seguinte, a gente está fazendo a versão em quadrinho do Falso Francês, né? E durante a produção, eu não sabia que era possível, mas acabei descobrindo que é possível você fazer uma versão de audiodescrição de um quadrinho. Porque, por exemplo, quando há um livro, que ele é só escrito, tem só letras, né? Você tem o audiolivro. Mas quando é um quadrinho,
ele é um outro trabalho que é chamado de audiodescrição, porque Certo. aí é quase como a audiodescrição de quando você vê uma exposição fotográfica. Certo. Só que a gente só descobriu isso já depois de ter aprovado e o valor do edital não daria para cobrir. Certo. Porque assim, para produzir a audiodescrição seria R$10.000, Certo. né? E aí agora, nesse momento, a gente está em busca de apoios ou patrocínios ou até pré-venda para que a gente possa financiar essa produção da audiodescrição, para ter essa forma de inclusão. Maravilha. Que seria para colocar, assim, teria um QR Code na revista, Certo. e aí a pessoa apontaria o celular para esse QR Code, e aí pessoas cegas, com baixa visão, poderiam desfrutar também desse trabalho. Que maravilha, então. Conte com a gente. No Obrigado. que nós pudermos apoiar o Simbora Cast, a Felipe, nós estamos à sua disposição. Infelizmente, o nosso tempo já, tá certo, terminou, não é? E eu gostaria de deixar você à vontade para as considerações finais. Eu gostaria muito de agradecer esse espaço. É muito importante ter esse lugar para que quem faz cultura possa ser ouvido por quem consome, né? Vamos colocar assim, já que a gente vive numa sociedade capitalista, né? Assim, o consumo da cultura. E eu quero dizer que eu acredito muito que a gente pode fazer diferente. Assim, a gente começou falando da perda de leitores, mas eu sou uma pessoa que eu acredito que a leitura é um prazer, além de todas as funcionalidades que ela tem, ela é um prazer. E quero agradecer o seu trabalho, especificamente, assim, Que maravilha, seu como escritor e realizador, e dizer que Que bom, muito então. feliz de estar aqui. Eu fico feliz e agradeço a sua presença. Ítalo, quem quiser adquirir esses seus 2 livros, como é que faz? Tem nas livrarias? Tem nas livrarias, principalmente na Entre Livros e na Anchieta. Entre Livros da Dom Severino, né? E a Anchieta da Nossa Senhora de Fátima. Beleza, então. Beleza. Pode adquirir também comigo através das minhas redes sociais. Vamos deixar aí o contato, né? Para quem quiser adquirir pessoalmente com o autor. Porque pessoalmente com o autor tem autógrafo, a gente troca uma ideia. Eu gosto muito disso aí. Eu me considero um pouco camelô, tá certo, dos meus livros, né? Porque isso foi um aprendizado que eu trouxe lá do Rio de Janeiro. Eu sempre ando com livros. Sim. E sempre vendendo, não é? Tá certo? Porque a gente deixa em livrarias, você sabe disso daí, mas a venda é muito pouco, tá bom? Mas você no corpo a corpo, as pessoas, tá certo? Elas ajudam. Às vezes nem leem, mas compram para ajudar, tá certo, o autor. E às vezes você fisga também alguns autores. Eu até digo que o slogan da minha editora é: se você comprar, você vai gostar muito. Mas se você ler, vai gostar muito mais. Maravilha! Simbora! Simbora!